Vamos lá, vamos seguir aqui, de volta agora à política. Vou até mudar a nossa trilha sonora aqui. O novo capítulo da Vaza Jato. Em novo capítulo da Vaza Jato, o ministro Sérgio Moro rebate informações sobre palestra. A reportagem é de Marcela Lorenzetto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, rebateu acusações sobre prestação de contas e disse que não citou palestra para evitar autopromoção. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo e do site do Intercept, publicada neste domingo, destaca que Moro omitiu uma palestra remunerada que deu em setembro de 2016 ao prestar contas das atividades quando era juiz em Curitiba. As informações foram obtidas por meio de supostas mensagens que estão sendo reveladas aos poucos na chamada Vaza Jato. De acordo com a Folha, Moro teria trocado mensagens com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, sobre a palestra. Ele teria dito que um executivo do grupo de comunicação Sinos queria o contato de Dallagnol para um convite. Segundo as supostas mensagens, Moro teria escrito que fez uma palestra no local que teria sido muito bem pago. Em nota, a assessoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que a omissão das palestras nas prestações de contas pode ter ocorrido por puro lapso. Também ressaltou que R$10 mil, parte do cachê recebido, foram doados a uma instituição de caridade. Moro também se manifestou em uma rede social reforçando que o dinheiro havia sido doado à entidade Pequeno Cotolengo, dedicada aos cuidados de pessoas com deficiência. Após a nota, o jornal publicou uma nova matéria, dizendo que o ministro distorceu a reportagem. Para a Folha, o ministro mentiu ao dizer que foi criticado por não ter registrado a palestra no cadastro eletrônico. Moro novamente foi ao Twitter rebater as informações, alegando que a Folha não pode simplesmente reconhecer que errou. Escreveu ainda que escondeu a doação à caridade decorrente da palestra porque achou que poderia soar como uma inadequada autopromoção. Pediu escusas pela revelação, mas declarou que precisava se defender de falsos escândalos. Sérgio Moro concluiu dizendo que há outras doações, mas que os fatos importam mais do que a publicidade. Opa, vamos lá, né? Mais um episódio da Vaza Jato, que não é jornalismo, é militância política, com dois objetivos bem claros, né? Um objetivo direto e o outro objetivo é oblíquo. O objetivo direto é melar a Lava Jato, anulando os processos e freando novas investigações. Aqui a gente está tratando especificamente da proteção à cúpula do judiciário, que começa a ser alcançada pelas investigações da Lava Jato, e também ao pano de fundo de todo esse movimento da hashtag Lula Livre. O objetivo indireto, por sua vez, o objetivo oblíquo, é desconstruir o governo Bolsonaro atacando a reputação do ex-juiz e agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ele é um lastro, ele é um trunfo moral desse governo, né? Inclusive a popularidade do Moro, ela supera e muito, né? A popularidade e a aprovação popular, na verdade, supera a do próprio presidente da República. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte, a justificativa moral, né, que o jornalismo oferece para compactuar com essa violação do direito humano e constitucional da privacidade, ou seja, reproduzindo aí as supostas mensagens que são, sim, fruto de crime, é o tal, abre aspas, interesse público. Né? A Folha de São Paulo veicula isso em todas as matérias sobre a Vaza Jato. Então, assim, realmente, se houvesse ilícito incontroverso no conteúdo das mensagens, se as mensagens provassem a inocência de alguém condenado injustamente, eu até concordaria com a tese do interesse público e acharia que esse jornalismo é um jornalismo moral. Só que a Vaza Jato, ela já está no âmbito da fofoca, da boataria, cuja única finalidade só pode ser o assassinato de reputação das autoridades envolvidas na Lava Jato, que é o maior esforço de combate à corrupção da história do Brasil. Porque o que está sendo veiculado agora são não notícias, sem qualquer traço de ilegalidade. E falando sobre interesse público, né, retomando esse argumento, qual que é o interesse público de uma mensagem como essa que eu vou ler para o ouvinte, do Deltan Dallagnol para sua mulher sobre uma palestra que ele havia realizado? Abre aspas, ficaram vidrados, aplaudiram no meio e de pé ao fim, engajados. Qual o interesse público? Essa mensagem de um marido para uma esposa tem algum interesse público?
Folha de São Paulo? É evidente que não. E quando a gente vai no mérito da matéria, independente aí dessa, vamos dizer assim, dessa controvérsia entre o ministro e a editoria da Folha, quando você vai lá no Conselho Nacional de Justiça e você vê a resolução que determina aí a notificação da palestra, você vai ver que essa mesma resolução, ela sequer exige a notificação de remuneração. Portanto, esse é o ponto central aqui. Você veicula uma informação dando a entender que ela foi omitida com má fé, sendo que não existe exigência nenhuma para que isso seja feito, certo? E por que será que o CNJ tem essa regra? Para evitar suspeição, para que um juiz que palestrou para determinado órgão ou determinada empresa não julgue aquele caso, evitar conflito de interesse, esse tipo de coisa. E isso, não sei nem se dá para chamar de uma falta administrativa, porque sequer tem sanção. Ou seja, não tem repercussão prática nenhuma. Então é uma não notícia sobre um ato que é completamente permitido. Vamos lembrar, né, que tanto procuradores quanto juízes, na condição de servidores públicos, podem sim dar palestras remuneradas, certo? A lei permite isso. Né? Isso é enquadrado como atividade docente, então não existe nenhuma ilegalidade, seja na conduta do Deltan, seja na conduta do Moro. Né? Nem nessa omissão da prestação também de conta, cara? Não, isso daí não é lei, tanto que não tem sanção nenhuma, não tem repercussão prática nenhuma. E aqui tem alguns outros fatores que são importantes. O ministro falou muito bem, olha, pode ter sido por mero lapso, porque ele deu, sei lá, mais de 2 ou 3 dezenas, fez mais de 2 ou 3 dezenas de eventos dessa sorte e colocou alguns. Ele não colocava os valores de remuneração, até porque existiam doações. Ele falou, não quero fazer autopromoção em cima disso. Então, assim, ainda tem isso, esse detalhe. Eu não vi esse zelo na hora de apurar outras lideranças políticas que usavam as palestras para quê? Para lavar dinheiro. E isso não era falado. Então, assim, assusta você criar uma notícia, foi exatamente o que o Edgar tratou na nota dele aqui de repúdio mais cedo. Você imputa e você dá a entender que existe ilícito onde não existe. Isso é um tremendo absurdo. E, de novo, qual o interesse público da mensagem de um marido para a esposa comentando o entusiasmo de uma plateia? O que é isso, pessoal? Não tem o menor cabimento. No caso do pedido de escusas do ministro, acaba legitimando a veracidade desse conteúdo pelo Intercept ou não? Eu acho que dá a entender que sim. A gente já falou isso aqui, até quando a gente fez a comparação das teorias conspiratórias do pavão misterioso com os vazamentos, né? Numa situação você tem uma veracidade provável e na outra você tinha a veracidade possível, certo? É completamente diferente. Né, existe muita verossimilhança no que é falado pelos vazamentos do Intercept. É que, como esse material não é submetido, né, à perícia, até os próprios autores não sabem se escreveram ou não. Eu não lembro as mensagens que eu fiz nos últimos 2 anos. Agora, eu sei que o assunto pode bater. Eu falo assim, nossa, realmente eu recomendei aquela palestra para ele, então é capaz que esse trecho esteja correto, não tenha erro de transcrição, não tenha erro de edição, não tenha erro de autoria, de datação, esse tipo de coisa. Então, mas eu acho lamentável, sabe? Isso é jornalismo de 5ª categoria e eu não sei o que é pior, se a primeira matéria ou a Folha ainda querer falar, o ministro foi falsamente acusado. Claro, você faz uma matéria maliciosa, dá a entender, todo mundo que lê a matéria de uma forma dinâmica ou que lê só a manchete acha que existe alguma ilegalidade na conduta do ex-juiz. Aí que está o absurdo, né? É você manipular a opinião pública com uma não notícia, noticiando uma suposta ilegalidade que, pelo contrário, né, que ainda gerou divisas para a caridade. É um tremendo absurdo.